Brasil, que são detalhes que falam muito claramente para mim, para nós e para a sociedade, né, a necessidade de consideração, de afirmação e reafirmação de alguns direitos que já nos eram inerentes, mas que precisam estar sendo reafirmados, dado que, em muitas situações, a gente sabe que eles não são cumpridos, né? O nosso acesso à maioria do serviço público também é limitado, a taxa de alfabetismo entre os negros é grande, por exemplo, é 2 vezes maior do que em relação aos brancos, e a média de ano de estudo também entre nós é menor, né? Agora, nós temos caminhado bem no sentido de algumas legislações, né? Porque desde a Lei Áurea de 88, só em 1951 que foi aparecer a Lei Afonso Arinos, né? Que transformou o preconceito de raça em contravenção. Em 1989, a Lei Alberto de Oliveira, ou Lei Caó, né? Tipificou o crime de racismo, né? Porém, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, que eu espero que vocês conheçam, se não devem conhecê-la, reafirmou a importância da influência africana na cultura brasileira, a história da África e dos negros do Brasil passou a ser assunto nas escolas curriculares, os direitos dos remanescentes dos quilombos foram reconhecidos, e a partir daí algumas legislações apareceram, né? Esse estatuto ele reafirma os principais direitos que está na Constituição Federal como para todo mundo. No entanto, em função de todas essas diferenças, desigualdades e eu diria não cumprimento, né, de direitos básicos, foi necessário que se reafirmasse isso numa lei, como grande parte das coisas acontecem em nosso país, né? Então, nosso grande desafio é realmente promover a igualdade racial, né? E não podemos esquecer, por certo, né, porque é diário e inequívoco, toda hora, quase todo minuto, todo dia, a gente sabe de uma ação racista. Então, o combate ao racismo e à discriminação racial é uma luta diuturna, permanente, né? Então, o DAC, o Decanato de Assuntos Comunitários, então, por meio da Diretoria da Diversidade, que foi o que a Suzana acabou de dizer, né, sempre manteve e sempre tem buscado, mesmo com todas as dificuldades, os cortes, os contingenciamentos e as limitações que estão sendo impostas às universidades, mantivemos o programa Afroatitude, né? Claramente, inclusive, desde a gestão passada, né, da professora Márcia Abraão, nossa magnífica reitora, pois a gente está agora já na segunda gestão dela, né? E aí a gente tem se dedicado a promover o debate, né, e aprovar ações que coloquem a questão negra como essencial, né? Como foi o caso de ser uma das primeiras a aprovar o sistema de cotas, que todo mundo sabe, foi a UNB, ou a FRJ, reservar cotas na pós-graduação, ter o programa como o Afroatitude, que eu acho que são, se não o único, um dos poucos que existem institucionalizados nas universidades, né? E aqui hoje nós estamos reunidos para poder abrir, né, a jornada dessa turma do novo Afroatitude, né, da DIV, do DAC, né, de 2021. Né? Como a Suzana disse, está dentro da programação que foi feita do Novembro Negro, desculpe, desde o dia 4 até agora o final do mês, né, do qual esta atividade especificamente da Afroatitude para dar visibilidade e colocar dentro desse contexto, né, de que é mais uma das ações e mais uma dos programas que a gente precisa levar adiante para essa questão da conscientização negra, né? Eu reitero, então, aqui a finalidade do programa, né, que visa contribuir para essa permanência dos estudantes negros e negras e para o fortalecimento das políticas afirmativas na UNB, né, de modo a ser um meio, entre outros, no combate à desigualdade racial dentro da própria universidade, né? Assim, vocês sabem muito bem, estava no edital, vocês devem ter lido, para poder se candidatar, obviamente. O objetivo é contribuir para a implementação das ações afirmativas inclusivas, sustentáveis e permanentes destinadas aos estudantes negras e negros da UNB, né? Com acolhimento dos estudantes, grande espaço de interação e articulação, envolvendo bolsistas em atividade de formação, estimulando a realização de pesquisa, ensino e extensão dentro da área específica. Então, cabem a vocês, novos e novas bolsistas, negros e negras que estão aqui, o protagonismo, tá, de manter viva a chama da conscientização, particularmente nesse mês, né, do dia da consciência negra, que o dia é 20/11, que é amanhã, na realidade, o dia, lembrando que esse dia, na realidade, foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, né, um dos nossos grandes líderes nessa resistência negra, né, e que nos deixou essa pérola, que eu vou dizer para finalizar, né, que nascer negro é consequência, mas ser negro é consciência. Então, que tenham uma boa e profícua estada no Afroatitude e que façam mover a promoção da consciência e da igualdade racial na UNB e fora dela.
tenha uma boa aula magna, tenha um bom percurso durante o tempo que estiver no Afroatitude, né, com a liderança da nossa diretora da DIV, e, obviamente, com o decanato e as demais diretorias no apoio a ela. Obrigado e que tenhamos uma excelente aula magna, que eu sei que será, posto que é a Jaqueline de Jesus que vai falar em seguida, né? Obrigado, Suzana. Obrigada, professor Heleno. Foi quase uma aula, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que essa aula está sendo gravada, depois ela vai ficar disponível na plataforma do YouTube da DIV, e também que a sequência do curso vai se dar quando vocês retornarem às atividades em 17 de janeiro. Aí a gente, então, retoma o curso, né, com toda a ementa dele. Bom, gente, é isso. Vamos aproveitar para ouvir, então, agora a professora Jaqueline Gomes. Seja bem-vinda, Jaque. Minha amiga Suzana, meu querido professor, meu orientador de estágio, Heleno, que foi meu orientador de estágio em psicologia clínica, né, agora decano, né? Eu estou muito feliz de estar com vocês. Queria mostrar como eu que sou do axé, e a gente está falando do Afroatitude, como são esses caminhos, né, da vida. Eu chego aqui, falo para vocês desde o Solar do União, desde esse lugar de resistência do nosso povo negro. Falo desde Salvador, deste começo de Brasil e de resistência do nosso povo negro. Eu acho que representa bem, na prática, o que nós estamos lutando, o que avançamos, o que precisamos avançar como população afro-brasileira, mas, acima de tudo, brasileira. Bem, então, como Suzana já falou, eu sou Jaqueline Gomes Jesus, atualmente eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora de psicologia, minha área é psicologia, sou professora do Instituto Federal, do IFRJ, e também da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Sérgio Arouca, a ENF, e eu tenho um caminho muito, muito intenso ligado às questões dos movimentos sociais. Eu já fui presidenta de diferentes associações do movimento LGBT, especialmente. Eu fui do coletivo Enegrecer, o coletivo de negras e negros na Universidade de Brasília, de estudantes negros e negros, que foi fundamental para essa transformação que foram as ações afirmativas. Sem o movimento negro, nós não teríamos ações afirmativas. Se não fosse esse movimento negro na Universidade de Brasília, se não fosse o movimento negro nacional que se engajou por meio de instituições como a Educafro, como o PVNC, né, como tantos movimentos negros, do governo inclusive, o que seria da iniciativa da Universidade de Brasília, que eu ressalto, foi a primeira instituição de ensino superior federal a adotar por conta própria as ações afirmativas. Ela foi a primeira por decisão própria. Diferentemente das queridas UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio, das Universidades do Estado do Rio, que foram pioneiras, mas não por decisão própria, isso faz muita diferença, mas por uma legislação estadual, né, inclusive, pouca gente sabe, mas de um deputado chamado José Amorim, que apresentou para a LERJ, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e essa proposta foi aprovada e sancionada pelo então governador Antônio Garotinho. Então, as universidades do Estado do Rio, principalmente a UERJ, tiveram que se convencer da aplicação da lei de cotas para o Estado. E se não fosse o posicionamento da nossa saudosa, importantíssima militante feminista, reitora, professora Nicéia Freire, que foi reitora da UERJ, talvez não tivesse andado. Não bastam apenas, pessoal, as leis, é preciso também ter gente na gestão pública, gente nas políticas públicas fazendo isso acontecer. E na Universidade de Brasília foi isso. Como coletivo, o movimento negro, a administração superior, principalmente na figura do, então, reitor Lauro Morri
e do vice-reitor Timothy Mulholland foram centrais nessa luta, junto com todos nós envolvidos nessa mobilização, com todos os professores, por meio do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, o CEP, que aprovou o plano de metas de inclusão racial, étnica e social, que foi apresentado pelos professores José Jorge de Carvalho e Rita Segato, da Antropologia, do Departamento de Antropologia. Então, veja como foi um trabalho coletivo. O que significa coletivo? Um coletivo de ação da academia, com a gestão, com a política pública, com o movimento social. Eu acho que esse é o retrato da interseccionalidade. E onde que entra o Brasil Afroatitude? E fico muito feliz de fazer essa fala. Está um pouco barulhenta, mas eu acho que tem um contexto interessante, fantástico, como eu já disse, de estar aqui, porque é um lugar de resistência. Eu apresentei o projeto, apresentei a proposta de gestão do sistema de cotas, fui a primeira assessora de diversidade e apoios cotistas, como apresentei a partir de uma demanda do movimento social, que pedia uma sala de apoio a estudantes cotistas, apresentei a proposta do Centro de Convivência Negra, do CCN. O CCN, ele vem, muito do que eu pensei, tem artigos sobre isso, vocês podem olhar depois, da minha experiência como militante do movimento LGBT, do movimento feminista, nos anos 90, com centros de referência, centros de convivência para mulheres, para LGBTs, que existiam muito na época. Então, ele tem essa ligação umbilical com outros movimentos. E a ideia de marcar essa presença não apenas abstrata, mas concreta do nosso povo negro na universidade. Se antes éramos um ou outro, era o professor Nelson Inocêncio, era a professora Dione Moura, éramos eu, eram tantas outras pessoas, uma ou outra nos cursos que resistimos, passamos então a uma presença massiva, maior, não ideal, eu entendo, né? Eu acredito que ações afirmativas para discentes deveriam ser muito mais, que nós teríamos que ter ações afirmativas também nas seleções docentes, especialmente em populações como população negra, mulheres nas exatas, população indígena e população trans. Precisamos de mais professoras, professores trans em todos os cursos. Mas o Centro de Convivência é isso, gente, é esse espaço que foi resistindo da estufa, está na estufa, está no espaço de produção de vida e tem se transformado e resistido. E dentro do Centro de Convivência Negra, nós recebemos o programa Brasil Afroatitude. Que programa fantástico! Se vocês quiserem conhecer a fundo e estudar o programa Afroatitude, vocês precisam ler com muito carinho a dissertação de mestrado da Cristiana Luiz. Cristiana foi estagiária do programa Brasil Afroatitude, do Serviço Social, orientada pelo nosso saudoso amigo, irmão, Mário Ângelo Silva. Então, eu falo o nome de Mário Ângelo Silva e dou um brinde a Mário, deste sol, por tudo que ele representou, por toda essa frente e iniciativa de ser esse professor do serviço social que assume esse lugar de protagonismo do Brasil Afroatitude na Universidade de Brasília. O que seria desse programa tão fantástico, que trouxe não apenas bolsas, não foi uma lógica apenas assistencialista, mas preparou estudantes negros e estudantes negras para o estudo da saúde e para outras articulações, empoderou de fato. O que seria ele sem Mário Ângelo Silva e sem Cristiana Luiz? Do tempo que eu fiquei na coordenação do centro, na gestão do sistema, foi de 2004 até 2008, eu saí em 2008. O que eu pude acompanhar nesses 4 anos foi, eu entendo, a gênese, a semente, como nós falamos, inclusive da minha amiga Marielle Franco, da nossa representante que foi assassinada. Eles acertaram de nos matar, mas a gente, como diz a nossa Conceição Evaristo, a gente decidiu que não íamos morrer. A gente combinou que não íamos matar e que nós íamos resistir. Estamos resistindo. Nós somos essa semente de Zumbi, Dandara, de Chica Manicongo, de Felipe de Souza, de Renildo, de Marielle Franco, que resistem nos diferentes espaços.
de tantas mulheres que resistiram, e quando a gente tem um programa como a Afroatitude, com uma coordenação de pulso firme, como foi do professor Mário Ângelo Silva, mas com um carinho que somente quem o conheceu sabe, intenso. E eu entendo muito bem, a Suzana foi minha chefe, na época que eu era psicóloga na UNB, na Universidade de Brasília, né, onde eu fiz meu doutorado, e fiz toda a minha vida na universidade. A UNB é uma casa, é a minha casa, porque foi onde se formou minha mãe, né, a primeira pessoa da família a se formar foi minha mãe. No ano em que eu nasci, minha avó morava, a casa da minha avó ainda está em frente à Universidade de Brasília, e meu pai trabalhou na Universidade de Brasília, e eu trabalhei também. Eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado. Então, como filha da Universidade de Brasília, como cria, eu acho que cria é o melhor para falar, cria da Universidade de Brasília, e eu estou falando esse tema até como moradora do Rio de Janeiro, né? Cria da Universidade de Brasília, eu acho que tem também o dedo dessa cultura de revolta e de revolução da universidade, que resistiu à ditadura, que resistiu aos golpes, que resistiu à destruição do projeto original trazido por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro. Estamos falando de nós, que mesmo não sendo aqueles mesmos corpos que estavam na época da tomada da universidade, da expulsão dos professores, da expulsão de tantos, como a querida, eu encontrei ontem a Érica Cocai, a deputada Érica Cocai, que foi psicóloga, que é psicóloga, que se formou na Universidade de Brasília, querida amiga, nossa excelentíssima deputada, que foi expulsa e seguiu na resistência e que recupera o seu lugar enquanto psicóloga, apesar da ditadura, apesar da perseguição. É isso, nós somos sementes e o Brasil Afroatitude é essa semente. Leiam a dissertação da Cristiana para entenderem um pouquinho, porque é diferente de nós que somos testemunhas vivas, entender, nós sentimos, entendemos de uma forma não distante, não tem como sermos distantes. É como a Suzana, eu ia comentar, a Suzana sempre falou, você ama ou odeia. Então nós somos aqueles que ou você ama ou odeia. E o professor Mário Ângelo Silva foi essa pessoa apaixonada, intensa, que no nosso encontro conseguiu ocupar conosco aquele lugar, supostamente heteronormativo, branco, né, brancocêntrico, cisnormativo, e transformar. E também nos transformar. É sobre isso, gente. É sobre isso o Brasil Afroatitude. Não foi uma lógica, repito, só assistencialista, não é só por bolsas. Por trás tem toda uma transformação do currículo oculto, um lugar de resistência e poder do nosso povo historicamente discriminado, do nosso povo historicamente excluído do fruto do seu trabalho. Então, nessa singela aula magna musicada, à beira da Baía de Todos os Santos, eu desejo que vocês sigam resistindo, que sejam as sementes que seguem das árvores que foram plantadas, dos pássaros que voaram e se deixaram, e que seguem com pessoas como Denis, com pessoas como outras que vão resistindo. Meu sonho, quando eu saí do Centro de Convivência Negra, era que um estudante cotista assumisse a coordenação do centro. Então, eu fico nessa expectativa e que o Brasil Afroatitude continue a ser esse lugar, que, apesar de ser uma política pública, é uma política feita com nosso sangue, nossa resistência, ocupando lugares de transformação. Não porque sejamos melhores, mas porque sem nós não existe um Brasil melhor. E o Brasil precisa melhorar, apesar de tantas violências, de tanto conservadorismo. Nós somos aquelas que, dos mares desse oceano Atlântico, vermelho do sangue dos nossos ancestrais, vamos trazendo vida e resistência. Parabéns ao programa Brasil Afroatitude. Parabéns, Cristiana. Parabéns, Mário Ângelo Silva. O brinde de vida. Bebamos e transformamos. Parabéns à minha alma mater, a Universidade de Brasília, Suzana, Hileno, reitora Márcia, todos que estão aí no Centro de Convivência Negra. Viva o Centro de Convivência Negra, viva a diretoria de diversidade, viva quem realmente está fazendo o Brasil se tornar um país efetivamente democrático. Axé, axé e até. Obrigada, Jaque. Muita axé para você também, querida. Muita saudade de um encontro presencial.
mas a gente deve se encontrar em breve. Eu tinha feito aqui todo um apanhado para fazer as apresentações de vocês direitinho, mas a professora do Heitor declinou da aula hoje por problemas de saúde, e aí ele ficou em casa comigo, bagunçou um pouco o meu roteiro. Eu gostaria de dizer que a coordenação, a equipe da coordenação negra está toda nessa reunião hoje. A Arlete, a Ingrid, a Marília, é uma equipe pequena, mas fez questão de vir aqui para participar e ouvir vocês. Já que a gente ainda tem muito a fazer, né, em relação à questão não só do Afratitude, mas do próprio Centro de Convivência Negra, eu acho que é muito trabalho pela frente que a gente tem para transformar e empoderar mesmo o espaço e as pessoas nesse espaço. Eu acho que a política de cotas já trouxe um cenário diferente para a universidade, um quadro diferente, né, uma população mais plural na universidade. E o que a gente tem que fazer, o trabalho que nós, enquanto técnicos, professores e o pessoal do Decanato de Assuntos Comunitários, é garantir uma permanência saudável e efetiva da população negra dentro da universidade para uma formação de qualidade, né, para que a gente consiga mudar não só internamente dentro da universidade, esse cenário de racismo, violências e violações de direito contra pessoas negras, mas também fora, né, para fora da sociedade. A universidade tem servido como exemplo, aprovando aí a política de direitos humanos, criando a Câmara de Direitos Humanos da universidade, aprovando políticas de cotas, né, para além daquelas de 2004, cotas da pós-graduação, como o Iliano falou. Nós temos cotas nos estágios da universidade, reservamos 43% das vagas para negros e negras, travestis, transexuais, pessoas com deficiências indígenas. Então, assim, a gente tem atuado no sentido de consolidar as nossas políticas, ampliá-las e melhorá-las. E é isso, gente. O Heitor está aqui gritando. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso querido Denis. Saudade também, Denis. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É uma honra fazer parte aqui dessa troca aqui de experiência e vivência, né? Para vocês poderem fazer essa imersão do programa Afratitude. Fico até sem graça de ser o último aqui a falar, né? Depois do professor Hileno, né? Nosso decano, da Suzana, essa máquina de trabalho aí que sempre vem em prol aí da diversidade, né? E também da professora Jaqueline. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tranquilo? Não tinha falado antes? Estamos ouvindo bem, Denis. Massa. Então, aqui eu preparei mais uma troca de experiência da minha participação do Afroatitude. Mas antes disso eu preciso, né, como eu falei, depois de tantas pessoas, quem sou eu para falar, né? Sou apenas um latino-americano, sem dinheiro no banco, sem amigos importantes, e vindo de Teresina, no Piauí. Eu tenho 35 anos, sou morador aqui da Ceilândia, na Sete da Norte, e sou estudante da Universidade de Brasília desde 2017, segundo semestre de 2017. Na minha família, a prioridade sempre foi o trabalho, né, para a gente sobreviver, né, a subsistência. Então, o estudo não era uma prioridade, mas eu tenho como referência a minha irmã, que é 4 anos mais velha, que ela saiu de casa depois de muitos anos, até do comodismo de estar no trabalho cômodo que ela gostava, para buscar o sonho dela, né? Ela saiu aqui de Brasília e foi para Rondonópolis cursar a biblioteconomia, né, com mais de 30 anos. E hoje já está formada, né, já está atuando na área, e aí eu fiquei com aquela, né, eu falei, poxa, ela conseguiu, eu também consigo, e aí eu tive o trampolim inicial justamente da oportunidade de fazer parte de um pré-vestibular gratuito, né, porque na época o pré-vestibular era pago. Então, eu aqui, morador da Ceilândia, participei do pré-vestibular do Jovem Expressão, né? Que foi, para mim, foi um divisor de águas. Eu já aprendi como poderia passar em qualquer prova de curso superior, até mesmo de concurso, né? E aí, depois de entrar na Universidade de Brasília, no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de fazer parte do Afroatitude, então eu participei como bolsista
no ano de 2017 a 2019 e como voluntário aí de 2019 a 2021. Eu estou agora no terceiro ciclo. É uma honra que estar com vocês, e aí eu vou compartilhar um pouquinho dos projetos, das ideias, né, que se transformaram. Foi importante a Suzana ressaltar no começo que hoje vocês estão aqui nessa aula magna, mas no próximo ano, gente, vocês vão planejar todas as ações, tá bom? Então, vão acompanhando as ações da DIV, né? Esses dias estava rolando cinema, tá? E tem outras atividades ainda, né, na próxima semana, então é importante vocês já fazer essa imersão, porque vocês vão estar participando planejando e executando essas atividades no próximo ano. Mas é importante ressaltar que o Afroatitude ele tem 3 projetos, então ele é um programa que tem 3 projetos atualmente. Então a gente tem a educação étnico-racial, que é mais do conceito da pesquisa, né, do desenvolvimento acadêmico realmente. A gente tem o Afro Vai nas escolas, que é um projeto justamente de sensibilização nas escolas com a temática racial, que a gente vinha fazendo já há algum tempo, e também a gente tem um outro projeto, que é a Connegra, Mídia e Comunicação Negra, você já deve ter ouvido falar. E aí, em 2017, né, o Antônio Bezerra, conhecido como Chico, né, ele escreveu um projeto que foi submetido ao SEAD, do A3M, e aí foi contemplado com bolsa. A Suzana era a coordenadora desse projeto na época, e aí a gente trabalhou justamente com a mídia e comunicação negra, a Connegra. E aí eu fiz parte desse projeto, né, eu implementei e fundei ela justamente no dia 22 de novembro de 2018. Teve participação da professora Ana Flávia Magalhães, professora Kelly Quirino, né, foi um evento bem bacana, justamente porque a gente vinha trabalhando numa perspectiva acadêmica. E aí, quando a gente fala de cotas, né, é importante também, a gente já tem cotas, né, na graduação, a gente está implementando essas cotas na pós-graduação, mas também é muito importante citar que a gente precisa de cotas na pós-graduação. Mas justamente enlecando justamente para o concurso público, né? Fazendo ferramentas que adentrassem mais professores. Ah, Denis, por que você fala isso? Porque a gente tem assim, um universo na universidade de 55 mil estudantes, né? Pouco mais de 55 mil estudantes, e né, quase 3 mil professores. E em 2018, né, a gente fazendo a pesquisa, a gente encontrou 49 professores negros. Então, é uma quantidade muito pífia, né, para o universo que a gente tem de professores. Então, a gente tinha mais de 2.800 professores na universidade, só que 49 deles eram professores negros. Aí a gente tem que trabalhar justamente com a Lei 10.639, que ela estabelece isso, né, para educação pública e privada. Por que também não ter uma lei semelhante a essa para inserir, né, profissionais negros nas universidades públicas e institutos federais do país, né? Isso vai incentivar justamente para ter pessoas como a gente, para poder fazer uma troca de compartilhamento de informação com mais assertiva, né, para as pessoas que estiverem participando. Não adianta, né, ter diversos tipos de mecanismos, de leis, né, que favoreçam isso ou aquilo, só que não tem uma demanda justamente nociva de realização. A gente vê, né, que o racismo estrutural ainda é muito grande, muito perverso, né? Então, agora a gente tem um avanço, né, com a equiparação da injúria racial com racismo, né? Então, isso já é um avanço muito importante, mas ela ainda é muito pífia. Então, a gente viu que a gente está com 132 anos de proclamação da República, só que naquela época não foi pensado para a população negra e indígena. Então, excluiu todo esse processo de democratização essas populações, esses grupos historicamente excluídos e marginalizados. Então, esse projeto foi bem bacana em razão disso, e a gente conseguiu lançar no final, né, com o projeto, a gente fez um artigo e ele foi publicado em algumas revistas. Eu tive a honra de publicar esse artigo na ECA da USP, né, na Escola de Comunicação e Artes. Vou depois estar compartilhando aqui com vocês o livro, né, que ele teve o artigo, e do artigo teve a publicação do livro. Então, esse foi um primeiro marcante dentro do Afroatitude que eu tive de 2017 a 2018. Só que eu não tenho um sério problema de dizer não,
né? Então eu não me contento em fazer alguma coisa. Eu acabo me envolvendo em muitas outras atividades. E um outro projeto que era muito bacana é o Afro Vai nas Escolas, só que ele estava meio que sem engajamento, sem participação. A gente já tinha algumas ações em algumas escolas, eu participei de algumas ações que a gente ia na sexta-feira, né? Tinha um ônibus que saía lá do CCN, só que eu já fui em escola, né, naquela época, que eu olhava para a cara dos alunos, eles estavam demonstrando que a gente não era bem-vindo. Aí eu olhava para a cara dos professores, eles também demonstravam que a gente não era bem-vindo ali. Então, foi acordado o encontro, beleza, mas não tinha um ambiente harmonioso e não tinha uma metodologia, uma estratégica, justamente para adentrar com forma mais efetiva. E aí eu já tinha ouvido falar, né, uma professora chamada Margarete Brito Alves, ela tinha exposto fotos no RU, né? Vocês, eu acho que estão no ambiente virtual, aqueles que foram mais veteranos, né, devem conhecer o RU, então tem um espaço lá de exposição artística, cultural, que tem diversas intervenções. E aí tinha tido essa intervenção lá, né, ela participou, e eu vi fotos magníficas, né, do SED 310. Então, ela já trabalhava com o empoderamento, e ela era uma professora. E o principal, o professor Wagner. O professor Wagner é o diretor da escola, e ele, né, dirigia essas ações. E eu falei, poxa, então a gente já tem um ambiente minimamente mais harmonioso para poder trabalhar. E aí a gente entrou em contato com eles, e eu já fui já em 2018 em algumas ações, mas aí através do antigo coordenador do Centro de Convivência Negra e da COQUEM, né, o Manuel Neres, a gente conseguiu implementar o quê? A ação, primeiramente de fazer algumas ações no Centro de Convivência Negra para falar dessa ação e principalmente chamar pessoas para fazer parte. Né? Infelizmente, a gente não teve um engajamento muito grande do pessoal do Afroatitude, mas a gente descobriu a mina de ouro, né? Que foi o Ian Amissou. O Ian Amissou, ele é do Benin, na África, né? E ele era estudante à época de Relações Internacionais e ele já tinha um projeto semelhante chamado África Vai nas Escolas. Hoje em dia ele é um aplicativo, viu, gente, chamado Afro Apaixonados. Aí o Ian ele já trabalhava com isso, eu já falei, opa, a gente já tem aqui um ecossistema minimamente funcionando para a gente poder fazer ação. E também eu não posso negar que teve uma participação muito boa de uma outra estudante também que fazia parte do Afroatitude, que é a Alice Rocha, de Ciências Sociais, e aí basicamente era esse time que a gente tinha. E aí, no dia 4 de março de 2019, eu fiz a primeira ação lá no SESI 310. Eu levei uma psicóloga, a Nayane Gomes, né, que é aqui do Jovem Expressão, para fazer um teste vocacional orientado. Então, a gente fez um teste vocacional orientado com todas as turmas. A gente ficou lá manhã e tarde, para entender um pouco mais do universo daqueles estudantes, o que eles esperavam. E aí, depois, a gente começou a trabalhar justamente com rodas de conversa, cine debate, né, trazer representatividade. Então, foram o doutor Fábio Estevam, que é o juiz criminalista aqui do TJ, né, professor da Escola de Magistratura, foi o Marcelo Café, né, que é um compositor e cantor, né, vocês devem conhecer, ele é estudante também na Universidade de Brasília, cursa letras, foi também Fred Ferreira, foi a professora Jana Almeida, foram diversas personalidades que a gente sempre levava, né, para complementar. Então, a gente, além de trabalhar a questão da diáspora africana, o conceito justamente de empoderamento, de cotas, entre outras questões, a gente viu, por exemplo, que estudantes que antes, né, se automflagilavam, né, se automutilavam, eles já paravam com esse tipo de ação, porque existia um bullying muito perverso na escola. E aí, quando a gente começou a fazer esse tipo de intervenção, aí diminuiu esse tipo de ação. Então, esse foi um processo bem bacana, e aí já com a entrada do antigo edital, né, de 2019 a 2021, que foi o pessoal que entrou antes de vocês, eles deram continuidade nessas ações, e aí eu fui fazer também outros projetos bem bacanas. E aí um deles, eu meio que modelei esse projeto, né? Então a ideia foi planejar e executar esse projeto de sensibilização para uma educação antirracista. Aí eu fui implementando ele em outras escolas, né? Então a gente conseguiu implementar ele em outras escolas. Aí, por exemplo, a gente fez ações com vários parceiros, como o IFB de São Sebastião, que a gente levou a Marjorie Chaves, né? A gente fez ações no CEF 405 da Samambaia, no CEF 507 do Recanto da Zema,
E aí a gente também vem fazendo ações agora nesse ano em várias outras escolas. Então a gente saiu da perspectiva de trabalhar só com o ensino médio para descer. Por quê? Porque não basta só a gente trabalhar somente com aluno do ensino médio. Aí a gente viu que tinha necessidade de trabalhar com um aluno do ensino fundamental 2. Aí a gente já viu a necessidade de trabalhar com alunos do ensino fundamental 1. Então, basicamente, hoje o que está acontecendo? A gente está trabalhando com alunos a partir da quarta série do ensino fundamental 1, trabalhando com o ensino fundamental 2, né, e também trabalhando com o ensino médio e com o PROEJA, né, com apoio do IFB de São Sebastião. Esse projeto é bem bacana, tem várias escolas que a gente está atendendo, e aí eu estou apresentando eles para vocês, né, porque a gente pode estar fazendo justamente ações mais efetivas nessas escolas que já estão harmonizadas sobre esse tema. E aí, principalmente, naquela época, a gente fazia ações para os estudantes. Só que do que adianta a gente trabalhar com os estudantes se a gente vai ter um professor que ele é racista, que ele é homofóbico, que ele é misógino, que ele é machista, extremo? Por quê? Então, a gente precisa trabalhar também com o corpo técnico, com os orientadores educacionais, para preparar esse ambiente, né, para justamente a gente trabalhar com essa sensibilização antirracista mais efetiva. E aí agora a gente está trabalhando justamente no corpo técnico e depois nos estudantes. Então a gente está fazendo esse tipo de ação e está tendo um rendimento bem maior, né? A gente está acompanhando, fazendo avaliações de reação para entender um pouco mais da realidade de cada estudante. Então são regiões administrativas totalmente diferentes, né? Então, eu estou falando de várias regiões. Então, eu estou falando, por exemplo, a gente tem ações em Taguatinga, né? Por exemplo, do Classe 41, a gente tem aqui no CEF7 de Ceilândia, a gente tem escolas de ensino médio, a gente tem escolas de ensino de educação de jovens e adultos, só que noturno, né, para pessoas mais velhas. Ou seja, por que a gente deve excluir também essas pessoas? Então, é um trabalho bem bacana de inclusão que está sendo feito, e a diretoria da diversidade e a coordenação negra está apoiando. Só que, por exemplo, aluno pode ter várias ideias bacanas, faz muitas coisas, né, que nem eu tive. Mas uma das pessoas que está aqui na roda, que eu gostaria de agradecer, é a Arlete. A Arlete, se não fosse a Arlete, esse projeto não teria acontecido, sendo bem sincero para vocês, porque ela foi a pessoa que mais ajudou no processo burocrático, que eu não tinha nenhum entendimento. Eu tinha o quê? As ideias, sabia escrever um pouquinho e tinha tempo para fazer as ações, mas precisa de pessoas que também apoiem a gente, né? Até, né, nesse quesito. E principalmente ela foi uma peça-chave, né? Então vocês realmente estão uma equipe muito boa, né? Até a Ingrid também, que é agora estagiária, ela fez parte do Afroatitude na última versão, então ela já tem esse entendimento de como funciona o programa, de como funcionam os projetos. Então vocês vão entender um pouco mais, né, das ações do Afroatitude no decorrer aí dos próximos semestres, e principalmente vocês podem escolher fazer parte de um desses programas, perdão, de um desses projetos. E aí eu quero convidar também vocês para fazer parte de uma live na próxima semana, no dia 25, que a gente vai estar trabalhando esse debate, né, justamente dessa sensibilização para a educação antirracista. Aí eu vou ser o mediador dessa roda de conversa, a gente vai ter uma cantora, que é a Tabata Lorena, para sempre trabalhar a questão também cultural, né, para não ser só uma roda de conversa, de troca de vivência. E a gente vai ter a professora Joana Almeida, que está implementando um projeto muito bacana, que é o Cidade Cor, né? E esse projeto Cidade Cor está sendo implementado na Regional de Taguatinga, né? Vocês devem ter ouvido falar, eu posso estar também compartilhando aqui para vocês no chat do bate-papo. Então, já temos apoio para executar em algumas regiões administrativas e escolas, né, esse projeto. E vai ter o professor Richard Martins, né, que ele é professor e pesquisador da Fiocruz do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente está trabalhando justamente nessa perspectiva agora, justamente de emancipação do sujeito para despertar o protagonismo da pessoa. Vocês vão escolher o que vocês vão ser daqui a alguns anos. É muito importante ressaltar que eu, por entrar na universidade com um pouco mais de idade, eu já tinha outras perspectivas. Então, eu trabalhei outras questões até fora da universidade, e uma dessas perspectivas eu participei como pesquisador do Pacto da Igualdade Racial no Mercado de Trabalho, no qual resultou em um livro, né, que é a Igualdade Racial no Mercado de Trabalho. Eu vou estar compartilhando o link aí do e-book com vocês. É uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho com o Educa Afro, bem bacana.
E aí a gente sempre precisa de referências, né? Assim, é importante a gente ter conceitos mais enraizados. Então, muitas das vezes a gente vem assim um processo de enlatamento, de que a gente tem que entender uma perspectiva racial ou indígena pelo branco cis hétero. E a gente tem que quebrar isso. Então, eu queria trazer para vocês alguns livros que eu utilizo, né, que eu tenho aqui. Aí a gente, por exemplo, tem Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, Beobá, do racismo contra o negro brasileiro, do Flávio Antônio, que ele é muito bacana também. Tenho também o do Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Vocês devem conhecer. Essa daqui é a minha principal, Lélia Gonzalez. Tenho também Abdias Nascimento, né? Com o genocídio do negro brasileiro. Então, é importante que a gente tenha esse ensinamento sobre a nossa própria cultura, como, por exemplo, o indígena. É importante ler autores indígenas, né? Pesquisar sobre antropólogos indígenas. Então, vocês vão ser o futuro que vão estar descrevendo a nossa história daqui a alguns anos. E, principalmente, a gente tem que ter além da dedicação relacionada à bolsa, né, que muitas das vezes a gente entra em um projeto de pesquisa pela bolsa, mas mais pela causa, que é a causa racial, gente. Então, a gente vê que, apesar de ser a maior parte da população negra, que existe um estereotipo de que é o homem branco, a mulher branca, o homem negro, né, a mulher negra e abaixo os LGBTQI+, né? Então, existe essa pirâmide, ela precisa ser quebrada. Mas para isso a gente precisa se enganjar em diversas outras causas. Então, se vocês tiverem ideias de projetos, né, para executar, vocês procurem a diretoria da diversidade, a coordenação negra, o decanato de assuntos comunitários, para justamente a gente ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, né, uma diversidade melhor, mais plural. Porque cotas é muito bacana, é lindo, sendo bem sincero, mas eu sou estudante de ciência da computação, é um departamento elitista e racista. Existem outros piores, bem piores. Mas o que tem, por que eu falo isso? Porque não adianta, na minha percepção, o ingresso. Né? A gente precisa do egresso, entendeu? A gente precisa concluir os nossos cursos, né? Precisa trabalhar nas áreas, a gente precisa fazer pós-graduação, caso queira, ou precisa empreender. No meu caso, por exemplo, eu gosto de empreender, então eu tenho um projeto bem bacana que é o Vagas e Oportunidades, e ele trabalha com a inclusão da diversidade no mundo do trabalho para geração de renda com a perspectiva de desenvolvimento humano. Então, eu já vou, né, tô subindo essa escada aí da vida, e aí eu compartilhei com vocês aqui algumas coisas que eu faço outras coisas também, gente, mas a gente vai dar conta aí e cuidar sempre da saúde mental, né, porque a gente é muito golpeado de todos os lados, então muitas das vezes a gente tem aquela questão do próprio ensino, né, de ter que cursar, querer obrigatoriamente terminar o curso no fluxo, né, ter que fazer projeto de pesquisa, a gente muitas das vezes é obrigado, né, quem é preto periférico é obrigado a trabalhar para sobreviver, então precisa também trabalhar para poder ter minimamente uma subsistência. Então, existem várias condicionantes, mas independente dessas condicionantes, o importante é que vocês sejam ampliadores, né, de transformação social, né, que vocês mudem a sua sociedade, a sua realidade, né, e vocês vão ter essa oportunidade de fazer parte desse programa Afroatitude, que já existe já há muitos anos, né, e que vão estar auxiliando justamente com a coordenação, um corpo técnico, uma direção e um decanato que trabalha, que tem essa sensibilidade com a causa. E eu queria encerrar por aqui, eu acho que não precisa se delongar tanto, e aí está aberto também a perguntas e respostas, caso vocês tenham. Eu vou estar compartilhando aqui alguns links para vocês, e é isso, gente. Aí, se vocês tiverem algumas perguntas, a gente pode estar agora no final. Ou, Suzana, você quer complementar alguma coisa? Ai, Denise, eu só quero parabenizar a sua fala maravilhosa. Nossa, você praticamente contou tudo, como funciona, já deu praticamente metade do curso para a gente aí, né, como funciona, e falou dos nossos projetos. Gente, assim, a gente tem esses projetos dentro do programa, mas isso não quer dizer que a gente não está aberto a outras proposições de vocês, aliás, espero muito isso, né, que vocês desenhem seus próprios projetos, apresentem, né, para a coordenação negra e a gente fazer o esforço
para conseguir, junto com vocês, executar cada ação. A Ingrid... Rapidinho, Oi. Deixa eu falar rapidinho, Pode falar, Denis, falar contigo. Sim. Eu fiquei muito, acho que é importante marcar, você citou nomes muito importantes, Denis. É a onda batendo aqui, deixa eu ficar mais longe, senão fica barulho de onda. Você citou, por exemplo, a Ana Flávia, que é companheira fundamental, que foi central na luta do coletivo Enegrecer, né? Eu acho importante lembrar isso. A Ana Flávia foi uma das guerreiras que fez acontecer a aprovação no CEP, né? Querida, que agora é professora aí da universidade, da UNB. Você citou também o meu amigo, que foi meu estagiário na UFRJ, o Richarles. Richarles foi meu estagiário na UFRJ, e ele no projeto Gênero e Diversidade na Escola, e hoje ele está fazendo um trabalho fantástico na Fiocruz, onde eu sou professora. Ele gerencia exatamente projetos, principalmente de enfrentamento à Covid nas favelas. O Richarles é uma referência internacional muito importante. E eu acho que um ponto outro a falar, eu cresci na Ceilândia, eu sou cria da Ceilândia, eu cresci na QNO 15, meu pai ainda mora na QNO 15 Conjunto D da Ceilândia. Então o Setoró está aí presente, Ceilândia presente, um beijo, Ceilândia aí, no mundo. Maravilha, Jaque, Ceilândia muito presente, né? Eu também estou aqui na Ceilândia, moro aqui na QNM1, então estamos juntos, né? Sempre tivemos, é isso, porque negritude é periférica mesmo, né? Assim, foi esse lugar, esse espaço que nos deram. E que bom, né? Porque Ceilândia é uma cidade muito rica culturalmente. É o projeto Jovens de Expressão, que fica aqui pertinho de casa, já mudou a vida de muitos estudantes, né, Denis? A gente sabe disso, né? O trabalho que é feito lá pelo Max Maciel. Mas, como eu estava dizendo, assim, a coordenação vai estar aberta às proposições de vocês, aos projetos de vocês, e também aos que querem participar dos projetos já existentes, né? A gente conseguir ampliar. Tudo ficou muito paralisado, muito em função da pandemia, né? Então, muitas das atividades que vinham sendo desenvolvidas pela Coordenação Negra ficaram paradas, principalmente o projeto Afro Vai à Escola, por conta das condições de lockdown, interrupção de aulas e etc. Eu espero que, em breve, né, passando esse período de pandemia, de adoecimento, quando a gente estiver seguro, podendo se encontrar no ambiente que é o Centro de Convivência Negra, a gente consiga retomar esses projetos. Mas é bom que vocês já fiquem pensando, né? O que eu gostaria de fazer dentro do programa Afroatitude, se eu tenho uma proposição diferenciada, se vocês já tiveram outras experiências nas suas escolas de ensino médio, né, ou em projetos de pesquisa e queiram trazer também para dentro da coordenação negra para a gente poder ampliar. É isso. Agora, um dos pontos que o Denis tocou e que eu vou reforçar, vou reiterar aqui, é que o programa Afroatitude é para empoderar mesmo, é para que vocês se sintam pertencentes à universidade, que vocês possam voltar para as periferias de vocês e dizer para o vizinho, para o colega, para o irmão que, olha, a universidade é um lugar nosso, é um espaço nosso, é lá que nós temos que entrar. Porque se a gente pensar em mudar o status quo social, né, com toda essa onda de violência racial, é empoderando o povo negro, é dando a ele os espaços de poder que é de direito e que a gente não ocupa até hoje. E isso começa pela educação, não vai começar por outro lugar, é pelo espaço de educação. A gente só vai conseguir fazer qualquer mudança a partir da educação. Então, é bom vocês estarem na Universidade de Brasília, e é bom que vocês estimulem outros a estarem na Universidade de Brasília. Até porque uma pessoa que não tem esse local de fala, dizer é muito fácil. Agora, quando são vocês dizendo uns para os outros, né, do quão é importante a educação e como isso muda a realidade, não só a sua, da sua família, mas a realidade da sua comunidade, né, isso é mais estimulante. Então, assim, a questão do local de fala é uma coisa que tem uma importância
é essencial, é crucial que outros jovens, outros meninos, outras meninas negras ouçam de vocês que o lugar deles é dentro da universidade e que ocupar espaços, seja espaços diretivos no mercado de trabalho, espaços de poder no cenário político, é local de negro, é espaço de negro. Então, a gente tem que começar a transmutar, virar essa pirâmide, né, que ela é realmente, como Denis coloca, a ponta dela é hegemônica, branca e masculina e hétero, e ali na base está a mulher negra, com todas as suas questões, suas necessidades e dificuldades. E mudar essa realidade é virar essa pirâmide de ponta abaixo. Eu não fiz um cálculo de quantas mulheres, né, acessaram o programa dessa vez, mas os índices de ingresso nas universidades apontam que as mulheres são maioria, portanto, eu acredito que as mulheres negras, né, elas vêm em número maior do que os homens, e a gente está contando muito com cada uma e com cada um. E na DIV a gente trabalha as pautas de forma interseccional. Então, quando a gente fala da negra, a mulher lésbica, todas as condições que essa mulher tem. Então, o nosso trabalho é feito olhando para a pessoa e todas as suas questões, suas condições, características de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual. Tanto que eu falei para vocês que são 4 coordenações trabalhando conjuntamente. Alguns dos meus colegas da minha equipe estão aqui presentes, o Leandro, que é da direção, não sei se tem alguém aqui da Codsex, mas, enfim, nós vamos ter uma reunião onde vamos apresentar todos a vocês, e vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, questionamentos. Meu papel agora, da minha equipe, do professor Iliano, preparar todo o ambiente da universidade para quando vocês retornarem, né, se sentirem em casa, prepararem um centro de convivência negra, para que a gente tenha um espaço de acolhimento mesmo devido. Dizer para vocês que nós temos uma biblioteca dentro do Centro de Convivência Negra, não é uma grande biblioteca, mas dentro dos projetos que a gente conseguiu colocar em edital e conseguir algum recurso, a gente comprou autores negros para que vocês tivessem acesso a essas leituras. Nós temos também um laboratório de informática, uma salinha grande de reunião e de estudo, que vai estar disponível assim que for possível, que a gente consiga fazer algum tipo de aglomeração. Nós vamos retomar atividades presenciais. Agora, estamos esperando a publicação da resolução por determinação do Ministério da Economia, então, foi aprovada uma resolução no CAD, e nós vamos retomar paulatinamente as atividades presenciais. Nesse primeiro semestre agora de 2022, devem ter disciplinas presenciais, em torno de 80, 100, o Iliano sabe falar melhor sobre isso, e aí, então, a gente vai ter alguma movimentação de estudantes na UNB e os técnicos vão estar lá. Então, assim, a gente vai fazer um desenho de como é que vocês vão poder acessar presencialmente o Centro de Convivência Negra e os espaços da DIV que vão estar abertos, né? E aí a gente vai tentar colocar algumas condições para garantir a segurança e a saúde de vocês. Bom, gente, como o Denis disse, estamos abertos aqui a algumas perguntas, né? Então, se alguém quiser colocar, o Iliano, Jaque e Denis quiserem colocar mais alguma coisa, também está aberto. É isso. Professor Iliano, quer falar mais alguma coisa? Bom, aproveitar para fazer uma palavra final, até porque eu vou começar uma outra reunião daqui a pouco, às 18h30, dizer da alegria, né, realmente de estar junto com vocês, em especial nesse momento que a gente está atravessando crises pandêmicas, políticas, sociais e tudo mais, mas que o DAC, né, a UNB, em nome da professora Márcia Abraão, continua com a verve de continuar discutindo os temas principais, em especial esse da questão racial que nos é tão caro, né? A manutenção do programa Afroatitude é uma questão de honra, estamos aqui fazendo exatamente a continuidade disso,
né, deixar muito claro que a Suzana sempre, né, lutou por esse programa com legitimidade por conta da representação que tem, né, e, em particular, porque vocês têm um decano, não usando isso como questão de efetivamente poder, mas um decano que é afrodescendente, né, que também veio de periferia, que morei em Taguatinga, que minha família mora na Ceilândia, né, que foi o primeiro a entrar na universidade, né, que há 40 anos estou na universidade e hoje sou decano. Ou seja, o lugar, né, de quem luta e de quem defende seus direitos é onde ele desejar que está. E nesse caso, como representante aí, né, da minha família, da minha condição, e eu posso dizer, né, da minha afrodescendência, de estar como decano, significa dizer que todos podem chegar lá, sem dúvida nenhuma. Deixo essa palavra final. Eu gostaria de falar, né, um pouquinho também. Não é, na verdade, uma pergunta, eu sou Carlos, eu sou novo aqui no Projeto Altitude, e eu peço desculpa pelo barulho, se tiver, porque eu estou na rua, indo para casa. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer por tudo isso e enaltecer minha empolgação com o projeto. E ressaltar a importância de tudo isso. Enquanto jovem periférico, morador de Águas Lindas, muitas pessoas aqui sequer sabem como entrar em uma universidade e também a importância dela na vida social, profissional, enfim. E, enfim, gostaria de agradecer muito a todos vocês por toda essa experiência e propiciar esse local de fala que, por muitas vezes, apesar de ser direito nosso, como foi falado na reunião, não nos é cedido. Obrigada, Carlos. Eu gostaria de saber se a minha equipe, a Marília, Arlete, Ingrid, gostariam de colocar uma fala, dar as boas-vindas. Boa tarde a todas. Estive com vocês nas entrevistas, né? Desejo mais uma vez que sejam todas muito bem-vindas. Agradeço a fala do professor Heleno, da professora Jaqueline Gomes, do Denis, todas pessoas muito importantes de ouvir, que tiveram um peso, né, na história do CCN, na história do Afroatitude. É sempre muito bom ouvir a professora Jaqueline. O Denis foi um membro, né, um membro super ativo do programa, fez muita diferença no centro e no Afroatitude, e eu desejo que se inspirem nele e em outros participantes do programa que se realmente se engajaram, né, deram boa parte do seu período na universidade para contribuir para a manutenção desse programa. Como o professor Heleno colocou, a Universidade de Brasília, eu acredito que é a única que ainda tem o programa Afroatitude. Quando ele surgiu, ele existia em 10 universidades, ali vinculado ao Ministério da Saúde e tudo mais, e hoje eu acho que a Universidade de Brasília é a única universidade que ainda mantém esse programa. Então, cabe a nós, né, manter e resgatar o histórico de luta, né, de engajamento, de contribuição científica, que tem na história desse programa. Então, eu desejo que vocês sejam bem-vindas e tragam gás novo para o programa e pensamento crítico e tudo mais. Obrigada, gente. Suzana, me permite um minutinho para poder eu sair para a próxima reunião? Suzana?
Professor, ela deve ter tido alguma questão com o Neto, então acho que o senhor pode continuar, se despedir. Obrigado. Bom, eu peço perdão porque eu não agradeci, como parte da minha fala, a toda a equipe que organizou o edital, que organizou as atividades, que vem organizando, que vem mantendo, né, a questão negra na universidade, como você, Marília, como a Arlete, né, como a própria Suzana, o Leandro e a Divi em especial. Então, eu deixo um agradecimento pela organização que vocês fizeram, por manter a chama acesa, efetivamente, né, porque a causa é grande, para além de nós mesmos. Então, era só para agradecer a vocês e deixar um agradecimento especial, porque ela apareceu aqui rapidamente, a nossa lutadora mor, a Jaqueline de Jesus, né, que confidenciou que eu fui supervisor de estágio na época em que ela fazia psicologia, então minha barba branca me denuncia também, né, mas estamos aí bem representados na questão negra e na questão das diferenças que precisam ser respeitadas na sociedade. Tá? Então, era só para fazer essa fala final e pedir licença, porque eu vou para a próxima reunião. Obrigada, Heleno. Foi muito bom ter você aqui recepcionando nosso. Já que você quer colocar mais alguma fala, querida? Sim, eu gostei também viu, Denis, de você lembrar do projeto, porque antes dele eu tinha apresentado um projeto que a gente executava no Centro de Convivência Negra e muitos alunos do Afroatitude, eles participavam, que era o Cotistas nas Escolas. A Suzana, acho que chegou a conhecer, né? O Cotistas, que tem esse caminho também, que naquela época era outro momento, era um projeto que conseguia chegar nas escolas, né? Com estudantes negros, cotistas, era muito, muito potente. Naquela época a gente tinha recursos, a gente tinha carro, né? A gente ia de van para as escolas, acredita? Então, assim, a gente conseguia assim, um trabalho fantástico. Eu sinto muita falta da gente ter aquele suporte daquela época, mas era outro contexto. Independentemente da gente estar agora no que eu falo, na época das vacas magras, a gente continua resistindo e insurgindo, tá? Então, siga com essa força, sigam todos com essa resistência, porque nós sempre resistimos, nossas ancestrais resistiram, senão a gente não estava aqui, e que a gente vai continuar até insurgir, que é essa insurgência que a gente está falando, de termos nossas professoras, professores negros, indígenas, trans, professores mulheres nas exatas, né? Professoras, e, acima de tudo, um currículo diferente. Um currículo onde nós sejamos lidas, onde nós sejamos não apenas objeto de estudo, mas aquelas que pesquisam. É sobre isso que a gente está fazendo. E parabéns à Afroatitude. Saibam que vocês estão quem está aí no programa está num lugar fantástico, de muita possibilidade, de muita potência, para fazer esse mundo rodar, mas rodar num outro caminho, um caminho decolonial, um caminho de inclusão de mulheres negras, população LGBT indígena. É outro mundo possível. Parabéns, gente. Obrigada, Jaque. A Marília lembrou bem. Se eu não me engano, a UNB é a única que continua mantendo o programa Atitude. Inclusive, hoje a professora Márcia Abraão fez um comentário na reunião do Conselho de Direitos Humanos, né, sobre a importância da manutenção do programa. Né, foi importante dizer que ela não está aqui hoje por conta de outra agenda, né, mas também deu as boas-vindas. Bom, a Arlete mandou uma mensagem aqui, dando boas-vindas para vocês. A Ingrid diz, muito bom, Denis, me identifico muito com o que você trouxe na sua fala. Eu vi algumas questões aqui no chat perguntando sobre a questão da agenda do Novembro Negro. É só acessar a página da DIV, que estão lá, tem um briefing com todas as ações, e a gente vai soltando os cards nos grupos de WhatsApp, vamos mandando para vocês. Nós vamos está tendo agora uma mesa de saúde mental, nós vamos retomar um projeto que tinha antes da pandemia, ele tinha paralisado em 2019 ainda, do Revira, um projeto voltado para a saúde mental da população negra,
com a professora Marisete, é uma parceria com a DASU, né? A gente retoma esse projeto agora, vamos começar as primeiras tratativas, reuniões para construir uma agenda, então a gente deve ter roda de conversa. Eu acho que esse autocuidado é importante, né? E a gente ouvir, para, a partir das falas, a gente fazer correções que são necessárias e que precisam ser feitas, mas é isso, gente. Eu vou deixar o Denis, então, fazer a última fala dele e, de antemão, agradecer muito, muito mesmo a minha amiga Jaqueline, que é uma parceira de longa data e que está aqui, e que sempre que eu chamo ela vem, né? E eu fico muito grata, já que a gente está distante, mas o coração sempre está perto, né? E Denis, que para além de, né, um ativista e um membro do Afroatitude, eu acho que mesmo depois que ele sair da universidade ou fizer sua pós, ele continua membro, é um amigo querido que eu realmente reconheço demais, estou morrendo de saudade, qualquer hora desce aqui para casa e vem almoçar comigo. E também as minhas colegas, minhas companheiras de trabalho, a Marília, Arlete, Ingrid, Leandro, os outros que estão aqui, que eu não estou vendo para poder citar o nome, mas cada um na DIV faz a diferença, são pessoas muito importantes, para além de servidores públicos, eles são militantes de todas as causas dos direitos humanos, pela diversidade, pela inclusão, contra as desigualdades. Então, esse é o perfil da minha equipe, com a qual eu tenho orgulho de trabalhar, e agora orgulhosa em receber vocês, e estamos juntos. É isso, gente. A minha estagiária fake está falando aqui, Gabriel. Ô, Gabriel, querido, seja muito bem-vindo ao Afroatitude. Agora você não é mais fake, agora você está formal. Bom, gente, é isso. Vou abrir para o Denis falar agora. Obrigado, Suzano. É só fazer aquela feijoada que eu vou aí, tu tá ligado, né? Deliciosa, viu a feijoada dela, gente? Eu queria agradecer a todo mundo por ter participado. Estou muito animado com vocês para a gente poder fazer alguns projetos junto, fazer qualquer coisa, trocar ideia aí. Eu sou uma pessoa bem. Aí um termo agora que eu estou utilizando é hacker antirracista, né? Já que eu sou da computação, né? Então estou hackeando o sistema a nosso favor. Essa é a minha ideia. E aí, por exemplo, professora Jaque, como você falou antes, as primeiras ações que eu fiz eu tirava do meu bolso, viu, para fazer nas escolas, foi a Arlete que arrumou o carro para a gente conseguir ir. Então, saía um carro toda sexta-feira, à época, que ia para as escolas para a gente poder fazer. Pelo menos lá na Santa Maria, a gente começou a implementar na Santa Maria, no SED 310, depois no ensino fundamental, né, que era o 308. Então, bem bacana. Depois vocês devem procurar a professora Margarete, ela tem um projeto bem bacana. Tem a professora também Jane Almeida, que ela tem esse projeto também muito bacana, né, que é o projeto Cidade Cor, né, quem é a vitrine é a Elia Oléria, né? Então, assim, é importante que a gente já tenha esses locais a qual a gente pode estar fazendo ação, e principalmente vocês, tenho certeza que vocês têm várias ideias relacionadas a tecnologias sociais, a empreendedorismo, a questão justamente de a gente fazer a militância corpo a corpo, né? Próximo ano é eleição, gente, então não queria, né, comprar coisa aí, mas, né, a gente precisa mudar esse governo, e é isso, eu queria agradecer aí o convite, e que eu vou estar disponível aí nas minhas redes sociais, aqui no Teams, qualquer coisa, se precisar, é só chamar. Obrigadão. Bom, pessoal, então, se ninguém tiver mais nada para colocar, nenhum questionamento, não quiser fazer uma fala, aí a gente já dá por encerrado, então, já vamos chegando aqui às 18h30, e a gente vai colocando lá no grupo, a agenda, no grupo do Teams, no grupo do WhatsApp, na medida que a gente for construindo, e se vocês tiverem questionamentos também, pode enviar por esses canais ou por e-mail, toda a equipe está à disposição de vocês, para qualquer questão ou para conversar, enfim, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está juntos. É isso. Tem mais alguma questão, Ingrid, no chat ou não?
Não, Su, por enquanto ninguém se manifestou por lá, não. Ok. Então, eu só desejo aqui um bom finde, já que eu estou morrendo de inveja de você, meu amor, aí em Salvador, coisa linda. Nossa, que maravilha! Gente, que chique, que luxo. É isso. Terminar com um show musical aqui para o Afroatitude. Show! Ó. Isso é para Afroatitude! Viva! É isso aí, gente. Beijo. Estiveram aqui. Bom finde, se cuidem e estamos juntos, tá? Um abraço em cada um. Tchau, gente. Um abraço, bom fim de semana. E aí amanhã tem, né? Tem evento lá na Esplanada. Bora. Amanhã tem ativismo, é isso, gente. Vamos lá. Beijão. Tchau. Tchau. Arlete, aí você encerra a gravação, querida? Tá certo, Susana. Estou encerrando. Obrigada. De nada. Tchau, galera. Tchau, gente. Quem quiser continuar no show, vou deixar daqui.